aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. A Ele a glória e o domínio para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, também vocês, crianças, no silêncio, no íntimo do coração, rezemos pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso socorro, nosso auxílio, para que nós alcancemos a graça de compreender plenamente a Escritura que foi proclamada para nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos para o fim, antes do fim do ano civil. Nós temos daqui 2 semanas o fim do ano litúrgico. Encerramos o ano do calendário das nossas celebrações, daqui 2 semanas, com a festa de Cristo Rei, e também encerramos a leitura do Evangelho de Lucas. Fizemos, desde novembro do ano passado até aqui, uma caminhada ao longo do ano, predominantemente com, no domingo, pequenos textos do Evangelho de Lucas. Hoje nós já estamos
bem dentro dos últimos capítulos de Lucas. O Evangelho de Lucas são 24 capítulos. Tome lá comigo, número 9 do seu folheto. Nós estamos no capítulo 20 de Lucas, versículo 27 a 38. Permitam-me situar vocês no que aconteceu até agora, para entender o desfecho dessa cena, dessa provocação que Jesus recebe. Estamos aqui no capítulo 20, verso 27 para frente. No capítulo 19, versículo 29, foi a entrada de Jesus como Messias em Jerusalém, no domingo de Ramos, como já celebramos, mais no começo do ano. Depois de entrar em Jerusalém, o Evangelho relatou, no capítulo 19 ainda, a entrada de Jesus no templo, onde ele exerceu a autoridade. Fez um chicote, virou as mesas dos cambistas, expulsou os vendedores do templo. Depois de expulsar os vendedores do templo, o texto de Lucas diz que ele passava o dia ensinando no templo. Mas o clima não está nada agradável para Jesus. Já no capítulo 20, versículo 1, um grupo aborda Jesus dentro do templo e pergunta: com que autoridade você ensina aqui dentro? E era o grupo do Sinédrio, uma espécie de Supremo Tribunal, o STF de Israel. Assim, perguntando a Jesus que autoridade ele tinha para ensinar dentro do templo. Jesus enfrentou-os, contou a parábola do vinhateiro homicida, os trabalhadores que estão cuidando de uma lavoura e que são todos assassinos, eles entendem, está falando de nós. Depois que o Sinédrio saiu, os escribas e os sumos sacerdotes, no versículo 19, no capítulo 20 diz: os escribas e os sumos sacerdotes procuraram ver modo de prender Jesus. E diz, armavam uma armadilha para Jesus antes de prendê-lo, com aquela discussão sobre o imposto, se era lícito ou não pagar o imposto a César. Então, Jesus já enfrentou todo mundo, só falta um grupo, vamos nele. O último grupo para apeitar Jesus em Jerusalém. Vamos lá? Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, leia, que negam a ressurreição e o interrogaram. Pronto, esse é um grupo novo. A gente ainda não tinha escutado falar dele, saduceus. Ouvimos falar dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, também dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Mas saduceus é um grupo novo. Que grupo é esse? Também permitam-me situar vocês para entender o enfrentamento que eles fazem com Jesus. Se a gente não sabe quem o grupo é, a gente não sabe que representa o questionamento que eles fazem a Jesus. Eles são alguns saduceus que negam a ressurreição e o interrogaram. Jesus veio caminhando lá do norte da Galileia, marchando, e durante a viagem da Galileia até chegar a Jerusalém, ele anunciou 3 vezes que em Jerusalém ele seria rejeitado, perseguido, morto e ressuscitaria. Ele já falou 3 vezes, dando uma formação sobre a catequese. A reação também dos discípulos, da multidão, de todo mundo, foi enorme. O tema da ressurreição, ele é muito novo para a mentalidade do povo que convivia com Jesus. Eles não entendiam ressurreição tal como Jesus apresenta. Daqui um pouco voltamos ao tema da ressurreição. Mas quem são esses que fazem parte do grupo dos saduceus? Saduceus, na língua de Jesus, no aramaico e também no hebraico, o som lembra o mesmo som de justo,
Você pode imaginar, alguém te pergunta o que você faz, participo da igreja. O que você faz lá na igreja? Faço parte do grupo dos justos. Não é nada pouco pretensioso, não é? Quem é esse grupo? Esse grupo, ele surgiu há um bom tempo atrás. 587 a.C., a Babilônia invadiu Israel, destruiu o templo. Deportou a liderança de Israel, o primeiro escalão da elite de Israel, mandou tudo como escravo na Babilônia. 70 anos se passaram, o povo na escravidão da Babilônia, o Império Babilônico entra em decadência, ascende o Império Persa. Os persas tinham uma outra estratégia diferente dos babilônios. Os persas não tinham uma dominação de território e de pessoas com sujigar para a religião do jeito que os babilônios faziam. Os persas até empreenderam um projeto de restauração do templo de Jerusalém. Dario, um imperador persa, financia a restauração do templo de Jerusalém. Bom, quando Dario está restaurando o templo de Jerusalém, chega um grupo nele e diz: nós pertencemos a um grupo. Quando o nosso templo foi destruído, nós pegamos muitas coisas do templo, do santuário, escondemos, guardamos. Nós temos o segredo de muitas coisas dos sacerdotes. E, já que está restaurando o templo, a gente gostaria de participar desse processo. Dario, querendo ficar bem na fita, disse: claro, eu quero envolver todo mundo. Vocês vão tomar conta do grupo dos sacerdotes no templo. Não se assustem com a metáfora que eu vou usar. Quem financia o templo, às vezes quer financiar também que discurso o sacerdote deve pregar na igreja. Isso é muito comum em todas as religiões, culturas e povos. A tentação de ajustar o que se fala no púlpito com o bolso de quem financia o templo. Claro, e aqui nasceu um grupo importantíssimo. Passados 350, 400 anos, o grupo dos saduceus se tornaram um grupo de profundos e decisivos papéis na sociedade. Não, Flávio Joséfo, um historiador desse período, chama esse grupo não de partido dos fariseus, como chamava os fariseus. Quando se refere aos saduceus, diz que eles eram o nome é bem mais grosseiro aos nossos ouvidos, uma facção religiosa, com estratégias de segredo e de manipulação fortíssima. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Os membros desse grupo dos saduceus são originários de uma mesma família, de Sadoc. Era uma rica aristocracia, uma elite dentro do grupo dos sacerdotes. Mas tinha uma coisa importantíssima que a eles cabia fazer. No templo de Jerusalém tinha os sacerdotes. E tinha um que coordenava tudo, que era chamado de sumo sacerdote. Então, os saduceus eram um grupo que decidia quem é que seria sumo sacerdote. E na imensa maioria das vezes, tinha que ser alguém da família deles. Quem gosta de história e estudou a Idade Média, conhece a luta das famílias aristocratas da Europa. A luta da família Médici, por exemplo, que queria que para ser papa tinha que ser da família Médici. E a igreja mobilizou o mundo inteiro para desmantelar o poder e a prepotência daquela família na Itália. Mais ou menos isso. Estou abreviando muito. É bem mais complexo. Mas os saduceus são diferentes dos fariseus. Os fariseus acreditavam em anjos e em ressurreição. Os saduceus não acreditam. Daqui um pouco vocês vão ver por quê.
Eles negam a existência de seres espirituais. Não tinham uma doutrina acerca da vinda de um Messias, como os fariseus tinham. Para eles, só os 5 primeiros livros da Bíblia que contava. Os fariseus ensinavam o livro dos profetas, os livros, os salmos, os livros sapienciais. Para eles não, eram só os 5 primeiros livros da Bíblia. Daqui um pouco vocês vão entender por quê. Eles debochavam das tradições e dos costumes dos anciãos e dos fariseus. Para eles, a única coisa que contava era o livro do Levítico, dos Números, do Êxodo e Deuteronômio e as normas de culto. Por quê? Porque o lugar privilegiado de um país que só tem um santuário, o único lugar que todo mundo poderia prestar culto era Jerusalém, e eles focavam toda a doutrina no culto, na norma do culto. E a norma do culto do livro do Levítico, Deuteronômio, Êxodo e Número, predominantemente consiste em quê? O papel do sacerdote ficar aqui em cima do altar, recebendo o dízimo, a oferta, os cabritos, carneiros, novilhas, bezerros, para oferecer a Deus. Daqui um pouco voltamos a isso. A origem desse grupo como facção é antiga e tem um peso enorme dentro da sociedade. Os saduceus não chegaram nunca a ter um partido político porque eles gostavam de influenciar todos. Não tinham uma tendência ideológica. Eles pertenciam, não é nem expressão minha, tá? Para ninguém sair falando daqui que eu estou usando um vocabulário pouco comum para uma linguagem clássica. Estou usando o vocabulário de dicionário de 1920, 1930, dicionário bíblico, e de estudiosos que usam expressões de Flávio Joséfo, o historiador do começo do cristianismo. Diz que os saduceus eram uma classe conservadora, pertencia ao grupo dos proprietários de terra, dos ricos comerciantes. Por quê? Jesus acabou de pegar o chicote e virar as mesas dos cambistas que vendiam bois, cabritos dentro do templo. Eles tinham a terra, produziam os animais e punham os animais na feira dentro do templo e dizia: irmão, esse animal aqui foi criado, abençoado. Um animal para ser sacrificado em Jerusalém, ele deveria ser cuidado por 3 anos. Ele não podia ter uma deficiência, uma legume, uma marca, uma cicatriz. Você imagina o preço de um cabrito de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um novilho, uma novilha de 3 anos, num país e em Jerusalém que é clima de aridez total, seco, não é? Você imagina? E pasmem, alguns estudiosos falam que por ocasião da Páscoa chegavam a sacrificar 250 mil animais. O ápice do culto deles era o sacerdote ficar no lagar, um grande tanque, com esta veste de Jesus, a veste do sacerdote era só essa, acima do joelho. O sacerdote fazia uma escala de um após o outro, e ficava dentro do lagar, um tanque gigantesco de pedra, recebendo os animais e sacrificando, degolando, derramando o sangue, porque o ponto alto do sangue, sabe qual era? Depois que cobria o joelho do sacerdote. Nós podemos imaginar as consequências de uma religião baseada nessa oferta e a indústria. Não se ofendam com o que eu vou falar. Tem gente que às vezes visita um santuário católico e acha que não rezou de verdade porque não comprou, que é tanto de trem que tem lá. E às vezes caro.
não é? Nem boa qualidade é, mas vincula a experiência de Deus com a compra de alguma coisa. Os saduceus são um grupo privilegiadíssimo. E por que não acreditam na ressurreição? Vamos ver. Vamos lá? Agora, sabendo quem é esse grupo, a gente retoma a leitura desde o começo. Vamos? Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e o interrogam. Brada? Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Deuteronômio 25, 5 a 6, a lei do levirato. Essa lei não é para proteger a instituição do casamento. Essa lei, ela tem como base proteger o quê? Os bens. Se a viúva voltasse para a casa da família dela, levaria o dote de volta. Então, casar para os bens ficarem aqui, para não ter perigo de herança, de ter briga judicial. Continua. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Para aliviar a tensão e o calor, ô viúva, hein? Ô viúva. Ou que fazenda que essa viúva tinha para tanto irmão interessar por ela assim, não é? Vamos rir um pouco, faz bem. A lei do levirato é posta na boca dos saduceus para debochar da noção que Jesus prega como centro do anúncio da mensagem de Jesus, a ressurreição. E eles não acreditam em ressurreição. Por que é que eles não acreditam em ressurreição? Por quê? Porque é uma casta de privilegiados. Acreditar em ressurreição é o mesmo que o quê? Acreditar que Deus é bom, que Deus dá vida eterna, que Deus dá ressurreição. E as pessoas não podem acreditar nisso. As pessoas têm que acreditar que só tem essa vida aqui. E para viver bem essa vida aqui, tem que ir no templo e aplacar a fúria de Deus com dízimo e oferta para viver bem aqui. E aqui acabou. É quando a doutrina está a serviço de quê? De sistemas ideológicos de organização da sociedade. Isso existe hoje em dia? Não? Pronto. Está resolvido o porquê não acreditam na ressurreição. Muitos de nós na igreja vivemos, infelizmente, uma fé inteira, vivida na religião, na igreja, e até somos pregadores e não acreditamos na ressurreição. Não tem nada mais penoso, mais sofrido, do que conviver com uma pessoa religiosa que não tem experiência de consolação como graça que vem de Deus pela ressurreição. É a coisa mais seca, é a vida de uma pessoa que não passou pela graça de experimentar a força da ressurreição. Porque a pessoa, quando ela não tem a ressurreição como realidade palpável, ela vem para a igreja e ela transforma o templo e a religião e o culto em
mandinga supersticiosa para abençoar as coisas lá fora. E a vida espiritual, ela está muito mais a serviço da vida lá fora do que da vida aqui do templo, e a partir do templo e do altar, abrir um diálogo com Deus, abrir uma conexão com o céu. Jesus vai partir do que eles dominam. Vamos lá? Tome comigo. Jesus respondeu, juntos: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Espere lá. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Porque aqueles sacerdotes, aquela casta, vivia a serviço da vida aqui, e principalmente da vida aqui, para eles. Jesus fala que na vida futura não vai ter casamento, a gente vai viver como anjo. Essa é a base da espiritualidade, da mística que a igreja escolheu para a vida consagrada. Século IV, desenvolve no cristianismo um movimento enorme que espalha pela Europa e pelo mundo a vida consagrada. Nós temos aqui as nossas irmãs dominicanas, o sacerdote, os monges e monjas. Viver como anjo, porque pela experiência da fé, significa já viver nesta vida, testemunhando a realidade do céu. Os meninos nossos que estudam no ensino médio, e quanto mais cara é a escola, mais os professores têm prazer de debochar da história da igreja, dizendo que padre e freira não casa, para aumentar patrimônio. E tem pai e mãe, e vô e vó, que nem sabe Bíblia para responder e ensinar a esses meninos o que é a castidade e a consagração do padre, da freira, do monge, do sacerdote. Viver uma vida aqui, ainda que na imperfeição da fraqueza de nossa carne, testemunhando que existe uma realidade superior a essa, e que nós todos somos chamados a esta realidade, o céu, a vida de ressuscitados. E Jesus termina dizendo que a própria Bíblia atesta isso. Vamos lá? Versículo 37, brada, todo mundo. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. No mundo, na linguagem judaica, no ambiente do povo judeu, a expressão viver como filho de Deus e viver uma vida em Deus soa o mesmo que herdeiros do mundo novo e da vida futura. O ápice da revelação bíblica é a ressurreição. Se a ressurreição não entra na sua fé, no seu cultivo de vida espiritual, na sua espiritualidade, na sua relação com Deus, na sua relação com a igreja, na sua relação com os divinos sacramentos, se a ressurreição não entra como tema ápice, prepare-se, porque você vai ter grandes decepções, porque a mais elevada realidade que a Sagrada Escritura revela
é a vida em Deus, a ressurreição. Não há nenhuma realidade aqui e nem fora daqui que supere aquilo que Deus oferece segundo Cristo na perspectiva da ressurreição. De novo, repito, a ressurreição, olhe para a cruz que Jesus prega. Você pode depois aprofundar o tema da ressurreição, pegando o catecismo da igreja, a partir do número 638 até o 650, tem vários artigos preciosíssimos acerca da ressurreição. Mas apenas o artigo 646, olhe para a cruz. A ressurreição de Cristo não consiste em uma volta à vida terrestre, como aqueles que ele ressuscitou, Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Esses que ele ressuscitou são fatos miraculosos e eles voltaram a morrer, e morreram. A cruz, olhe para a cruz. Jesus passa pela morte e a partir da morte ele entra numa outra realidade, para além do tempo e do espaço. Na ressurreição, o corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. Na ressurreição, o corpo de Jesus participa da vida no estado de glória. Ele ressuscitado mostra para Tomé e para os discípulos as marcas dos pregos e a cicatriz no peito, mas ele é Senhor, ele é vitorioso, ele tem as chaves da ciência, da morte e da vida. Se você tirar da sua espiritualidade, da sua mística e do cultivo da sua vida religiosa e da sua vida espiritual o tema da ressurreição, você vai ter um conjunto, um feixe de devoções, de atos de piedade supersticiosos, mandinga pura, que não te levará ao que é o centro da novidade cristã. A ressurreição não é um tema fácil de engolir, porque também no Antigo Testamento ela aparece de forma muito escondida. O Antigo Testamento começou a ser escrito 1800, 2000 anos antes de Cristo. Se você passar um pente fino no Antigo Testamento, a expressão ressurreição dos corpos, ressurreição da carne, vai aparecer em livros muito tardios. É o livro de Daniel, o livro 1º e 2º Macabeus, já de 200 anos antes de Cristo que aparece esse tema, explícito. E aparece esse tema exatamente num período violentíssimo em que Israel vive. Vamos lá na primeira leitura, tome comigo. Você que é pai e mãe, você que é vô e vó, vou te contar um segredo. Quando é que surge a doutrina da ressurreição na Bíblia? Livro de Daniel, 1º e 2º Macabeus. Lembrar uma coisa importantíssima. Essa primeira leitura do livro dos Macabeus, primeiro livro de Macabeus e segundo livro de Macabeus, são dois livros que os evangélicos, os protestantes, não aceitam como canônicos. Eles têm um prejuízo enorme com relação da doutrina sobre a ressurreição e com relação também à oração pelos mortos, porque são nesses dois textos que mais fortemente eles não têm o livro de sabedoria. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, sabedoria, Sirácida, eclesiástico. Vamos lá. O Império Grego foi um dos impérios mais violentos contra Israel. Quis impor a cultura... Não se ofendam com o que eu vou falar. A metodologia dos gregos governarem e dominarem, eles tinham o domínio do quê? Da educação, da filosofia, da cultura,
da arte. Qual era o mecanismo principal de dominação dos gregos? Dominar através de modelos culturais. Quem hoje domina com modelos culturais? Estados Unidos da América. Você vai na parte mais pobre, mais decadente da Ásia, da África ou do sertão do Goiás, você pega as meninas e os meninos com corte de cabelo, com a roupa igualzinho os rapazes que frequentam as ruas de Nova York, ou os subúrbios de Nova York. Então, os gregos impuseram para a cultura e o povo judeu, que era um povo de identidade rural, piedosa, povão do interior, do sertãozão da Galileia, impondo uma maneira de viver, de vestir, de comer, de beber, que eles tinham que enfiar a goela abaixo para ser aceitos socialmente. Só que alguns resistem. E você que é pai e mãe de menina e menino, adolescente, vô e vó, se prepare, porque você nunca teve na sua vida o argumento que você dá hoje para o seu filho, para o seu neto. Vamos ver? Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes, leia, de chicote e de nervos de boi. Meninada, chicote de nervo de boi é o tipo de chicote que mais dói a lambada dele no bumbum da gente. Não tem nada que dói, arde mais do que uma chicotada feita com nervo de boi. Continua. Quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas mais ou menos hoje obrigar a comer hambúrguer e qualquer outra coisa. Continua. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: Que pretendes e que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que violar a lei de nossos pais. A primeira coisa que os nossos meninos e meninas fazem quando vem qualquer dificuldade na vida é o quê? Violar a lei dos pais, violar a lei dos avós. Meninos, adolescentes presos diante do rei dizendo: estamos prontos a morrer antes de violar a lei de nossos pais. Nossos meninos hoje banalizam a herança espiritual, moral, ética e cultural dos pais, dos avós e dos antepassados. Sabe por quê? Não porque neles está o mal, mas porque nós somos frouxos na transmissão dos valores nossos. Nós queremos transmitir religião para a meninada naquela base da psicologia moderna de novela da Globo, do diálogo com a meninada. O que você quer? Veja, o seguinte, prestes a dar o último suspiro, disse, brada a igreja: Tu, ó malvado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Olha, adolescente, hein? Eram 7 meninos adolescentes. Presta atenção, meninada, meninas e meninos, nesse terceiro. Leia. Apresentou a língua logo que o intimidaram e estendeu corajosamente as mãos. Escuta aqui. Logo que intimidaram o menino, ele apresentou a língua. O que é isso? Você sabe, você está rindo. O que é? Hã? O que é apresentar a língua? A hora que você está brincando com os irmãos, que um fala uma coisa que te aborrece, o que você faz? Não é não? Nunca fez isso não? Já? Já? É isto. Você está lá diante do rei, interrogado para ser morto, já mataram 2. Apresenta o adolescente diante do rei, começa o interrogatório e intimida: nós vamos eliminar você. Ele põe a língua para fora para o rei e estende as mãos. Diz assim
para o rei. Leia. Do céu recebi estes membros, por causa de suas leis os desprezo, pois do céu espero recebê-los de novo. Olha, não apresentou o tablet nem o celular não, tá? Nem o brinquedinho. Apresentou as mãos para serem decepadas. Eu morro, mas não faço aquilo que fere os princípios que herdei de meus pais e de meus antepassados. Pode cortar minha mão, não vou desobedecer o que eu aprendi. Repito, de vez em quando a gente vê uma criança ter uma crise de histeria dentro da igreja, porque o pai e a mãe tirou alguma coisa deles que é assustador. Fazem isso na sala de aula, fazem isso em qualquer ambiente. O menino não apresentou o tablet, não o iPad, apresentou as mãozinhas e dizendo, pode cortar, rei. Você arranca e Deus vai do céu, vou receber de volta. Mas tem ainda uma coisa mais forte. Leia. O próprio rei e os que acompanhavam ficaram impressionados com a coragem desse adolescente. É um adolescente. Desculpe falar uma coisa meio absurda. Hoje peça ao Senhor que devolva a você a rebeldia santa de um adolescente. Rebeldia santa de um adolescente que tem coragem de botar a língua para as autoridades do mundo que querem impor padrões culturais, padrões morais e padrões éticos que não são os da sua fé, os dos seus pais, dos seus avós, das suas raízes mais profundas. Continua. Que considerava os sofrimentos como se nada fossem. Como é que a gente sabe que esse menino, essa menina sua tem fé? Quando ele é capaz de considerar o sofrimento como se nada. Nós já estamos bem nessa fita ou precisamos melhorar muito? E não é só os meninos e meninas não, que não dão conta de considerar o sofrimento como se nada fosse. Também nós véi e nós véia, estamos uma veiarada fraco demais para sofrer. Desabamos por pouco. Destrambelhamos, estouramos tudo por muito pouco. Essa semana eu li uma formulação que eu não sei se ela vai causar impacto em vocês como causou em mim. Mas eu digo, a promessa da ressurreição individual, cada um desses meninos conversando com o rei, a promessa da ressurreição individual aparece na Bíblia num período dramático de sofrimento e de opressão sobre a cultura e a identidade do povo de Israel. A promessa de ressurreição explícita, como aparece aqui no livro dos Macabeus e em Cristo, é a resposta profética ao problema, pois não se sabia mais o que fazer com a realidade do martírio. Só a realidade da ressurreição responde à altura do que é ser morto injustamente por uma causa. Nós não damos conta de morrer e de experimentar martírio. Se vem tribulação e vem sofrimento, a gente joga a religião fora, joga a fé fora, joga o terço fora, troca a Bíblia por outra Bíblia que tem menos livro, joga o pai, joga a mãe, joga marido, joga mulher, joga a família fora. E hoje, nos grupos da família, aqueles mais histéricos que qualquer trem que você faz sai do grupo. Isso existe? Sai do grupo. Aquela turma que não dá conta de apertar um pouquinho na doação mais profunda. Apareceu provação e dificuldade, não sustenta. Se você não mudar a sua forma de encarar sofrimento, você não vai amadurecer espiritualmente a sua compreensão de ressurreição.
Se precisa andar com remédio para dor no bolso, porque qualquer dorzinha tem que tomar um comprimido, você não vai ser capaz de aprofundar e compreender a ressurreição. Nós precisamos recuperar nossa qualidade de homens e mulheres por causa de Cristo destinados à rejeição e ao martírio, à execração pública. Você é idiota, você não cresceu na vida porque você não fez como eles. Quem é honesto já ouviu isso muitas vezes. Você não presta porque você não dá conta de subir na vida igual fulano, a fulano, a fulano, a fulano da sua família. Bem, mas ele só faz coisa que não presta. Eu não estou nem aí, eu quero que você suba na vida. Aprender a ser mártir, aprender a submeter à humilhação, mas não pôr a mão na comida porca e dizer, bem, vão cortar minhas mãos, mas nesse corpo que eu herdei da minha família, com a marca da fé que meu pai e minha mãe, meus avós e meus antepassados professaram, esse corpo não terá pacto e aliança com o que é errado. Amém? Amém? Irmã, eu sei que desesperadamente isso hoje é mais coisa para a gente pedir a Deus do que para agradecer, porque nós estamos longe desse ideal, dessa perfeição de adolescente. Você vai levar esse folheto para casa, você vai pegar a sua Bíblia e vai pesar a sua mão no aprofundamento dessa palavra, sobretudo no livro de Macabeus, e pedir ao Senhor que capacite você, que qualifique você para uma fé firme, sólida, resistente, porque é uma fé que tem meta a ressurreição e não os confortos daqui. Combinado? Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça o seu diálogo com Jesus. Peça a Jesus a graça de você ser alcançado pela força da ressurreição dele. Pela força da ressurreição que é capaz de dar a você outra mão, outro corpo, outra vida. Mas ele não pactuará com você no caminho do mal, mas estará com você em tudo para ajudar você a viver o bem e fazer o bem, e viver a fé e a aliança de seus pais, de seus avós, de seus antepassados, ou daqueles que transmitiram a você a doutrina verdadeira da ressurreição. Fale com Jesus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo,
teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Fiquemos em pé. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Quem sabe canta. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Vocês, Espírito, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo, Jesus, Jesus, o Senhor não teve medo o Senhor não teve medo do sofrimento, do sofrimento, do martírio, do martírio, da dor. da dor. Enfrentou tudo isto Enfrentou tudo isso por amor a nós, por amor a nós, por amor a mim. por amor a mim. Jesus, Jesus, eu te peço, eu te peço, por tudo que o Senhor sofreu por mim, por tudo que o Senhor sofreu por mim, hoje, hoje, capacita-me, capacita-me, qualifica-me qualifica-me para enfrentar a minha vida para enfrentar a minha vida com a firmeza da fé, com a firmeza da fé na ressurreição, na ressurreição, na vida eterna. na vida eterna. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, a solidez a solidez da sua ressurreição. da sua ressurreição. Jesus, Jesus, não me deixe não me deixe ser fraco, ser fraco, frágil frágil diante das provações, diante das provações, das tribulações. das tribulações. Dá-me a firmeza Dá-me firmeza para experimentar para e experimentar testemunhar e testemunhar a força da sua ressurreição. a força da sua ressurreição. Jesus, Jesus, por sua morte, por sua morte, por seu sangue, por seu sangue, por sua ressurreição, por sua ressurreição, dá-me a firmeza na fé. dá-me a firmeza na fé. Põe a mão no seu coração, fale com Jesus da firmeza que você precisa, da solidez que você precisa, sobretudo para enfrentar as provações, as tribulações, aquelas coisas que têm desmantelado você, sua família, sua profissão, seu trabalho, sua moral, sua ética. Peça a Jesus a solidez de uma fé que só Ele pode te dar. Peça que Ele abra uma fresta de luz da ressurreição para a sua vida. Que você viva esta vida sempre de olho na luz da ressurreição, na força da ressurreição. Que os problemas não esgotem você, não esmoreçam você, não dominem sobre você, mas que você seja um homem, uma mulher guiado pela força e pelo poder da ressurreição de Cristo. Amém. Amém.